As imagens terríveis que pudemos presenciar na TV, com homens, mulheres e crianças desesperados tentando embarcar em aviões, deixou o mundo todo chocado. Chocado, mas não surpreso. Quem se lembra das notícias do Afeganistão dos anos 90, quando o Talibã tinha o controle do país, entende bem a razão de todo esse desespero. O Talibã é um grupo fundamentalista radical e cruel. Para esses malucos, a mulher é literalmente um objeto. Não tem direitos, não podem estudar, não podem trabalhar, só podem sair de casa acompanhadas de um homem e não podem deixar exposta praticamente nenhuma parte do seu corpo. Os opositores são torturados e mortos. As execuções, aliás, ocorrem com requintes de crueldade. Pode ser tanto, por exemplo, por degola lenta, quanto por afogamento, onde homens e mulheres eram colocados em gaiolas e essas eram submersas. As pessoas morriam asfixiadas. Todas essas atrocidades eram gravadas e colocadas na internet para o mundo todo ver. Nesse vídeo, vamos mostrar a origem dos talibãs, o erro do apoio do presidente americano Ronald Reagan a esse grupo nos anos 80, apoio esse, aliás, que pode ser considerado o primeiro passo para eventos que iriam acabar nos atentados de 11 de setembro. Vamos entender também a ascensão e queda dos talibãs nos anos 90 e a retomada do poder agora em agosto de 2021. Vamos, enfim, tentar entender a lógica, se é que existe, na cabeça dos talibãs e por que um grupo tão radical e cruel ainda consegue apoio de parcela da sociedade afegã. Vamos lá. O Talibã é um movimento fundamentalista islâmico que nasceu no Paquistão e no Afeganistão, tendo no período entre 1996 e 2001 governado grande parte do Afeganistão. Surgiu como movimento organizado em 1994, quando entre 40 e 50 estudantes muçulmanos reuniram-se em Zanzibar, a cerca de 40 quilômetros de Kandahar, com dois fundamentalistas carismáticos, o Mullah Abdul Salam Saif e Mohamed Omar, que acabou sendo o primeiro líder do movimento. Os talibãs vinham da etnia Pashtun, a que pertencia a maioria dos afegãos. Os Pashtuns são muçulmanos sunitas que se caracterizam por se colocarem como superiores aos outros grupos étnicos, pelo rigor religioso e por uma interpretação radical dos textos religiosos. Eles pretendiam impor a sua interpretação da lei islâmica e remover qualquer influência estrangeira no país. Os Pashtuns obedecem a leis rígidas não escritas, cujo teor passa de geração para geração. Há uma preocupação enorme com a honra. A desonra que cai sobre um deles atinge todos os seus descendentes. Por isso, os Pashtuns preferem perder a vida à honra, o que os torna extremamente perigosos. O termo Talibã significa estudante na linguagem Pashto. Refere-se a estudantes de teologia de escolas religiosas que são controlados pelos mulais. Esses mulais são clérigos islâmicos. Embora apenas nos anos 90 tenham se organizado, pode-se dizer que o início dos talibãs remonta à invasão soviética do Afeganistão entre 1979 e 1989. Muitos ex-combatentes da resistência afegã, conhecidos como Mujahideen, que eram militantes islâmicos sunitas que lutaram contra as forças invasoras soviéticas na década de 80, uniram-se ao movimento nacionalista talibã. Em virtude da Guerra Fria, milicianos que combatiam os soviéticos receberam forte apoio dos governos dos Estados Unidos e do Paquistão, que chegaram a armar cerca de 90 mil combatentes. Talvez esse tenha sido um dos maiores erros estratégicos da história americana, cuja sequência de eventos iria chegar aos atentados de 11 de setembro de 2001. Com toda essa ajuda, o número de milicianos cresceu rapidamente. Em 12 de outubro de 1994, 200 talibãs assumiram de assalto o controle de Spin Boldak, na fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão. Era um ponto extremamente estratégico. Após essa vitória, o Paquistão intensificou a ajuda ao movimento. Havia o interesse de que os talibãs assumissem o poder no Afeganistão. Para entendermos melhor o crescimento do movimento talibã, temos que retornar a 1989, quando as tropas russas deixam o Afeganistão após um desastre militar. Os russos, eles deixaram no poder o comunista Mohammad Nasrullah. Com a ausência das tropas russas, vários grupos armados surgiram. Esses grupos brigavam entre si.
O Afeganistão estava um caos. O governo comunista não tinha como se sustentar, principalmente com a redução gradual do suporte dado pelos russos. Já os mujahidins continuavam a receber armamentos do Paquistão. Em 1992, houve um agravamento da guerra civil. As diversas milícias armadas estabeleciam pedágio nas estradas, principalmente próximo a Kandahar. Essas milícias também cometiam crimes diversos, visando obter recursos financeiros para custear a guerra. Os talibãs surgiam como o grupo armado mais organizado. Criou-se na população a ideia de que eles seriam capazes de restaurar a ordem nas estradas afegãs e governar o país. O movimento cresceu em força e em número de integrantes. A população local começou a apoiar os talibãs, principalmente em vilas como Hawis e Mudar. Outras vilas também começaram a apoiá-los explicitamente, até que, em 1994, Kandahar foi atacada e em apenas 3 dias dominada numa estrondosa vitória talibã. Estava traçado o caminho para o domínio do país. Ao ingressar em Kandahar, os talibãs tomaram para si um enorme arsenal que incluía blindados, aviões, helicópteros que pertenciam aos russos. Mais de 20 mil cidadãos uniram-se ao movimento. No governo municipal, os talibãs passaram a impor regras de conduta de extremo rigor. As mulheres foram proibidas de trabalhar fora de casa, de sair sem companhia masculina, forçadas a usar burcas, proibidas de frequentar as escolas e impedidas de ser vistas por médicos masculinos. Se apenas profissionais desse sexo pudessem atender, a determinação era para que eles as deixassem morrer sem socorro. Em 5 de setembro de 1995, a cidade de Herat cai no domínio talibã. Xiita, Herat era uma cidade mais liberal do que as outras. Praticamente, metade dos estudantes eram mulheres e havia muito mais professoras do que professores. Os invasores aplicaram imediatamente a Sharia, confinando as mulheres às suas casas e fechando as escolas femininas. Em 1996, Cabul caiu. Os talibãs impuseram regras cada vez mais duras. Todas as mulheres foram proibidas de trabalhar e de estudar. Também foram obrigadas a tapar-se da cabeça aos pés. TV, cinema e músicas foram proibidas. A Rádio Cabul passou a ser chamada de Rádio Sharia. Mulheres cujos maridos haviam morrido na guerra foram impedidas de ganhar o seu sustento e das famílias. Muitas morreram de fome. O ex-presidente comunista Mohammad Nasrallah e seu irmão foram presos, torturados e mortos. Os seus cadáveres ficaram expostos na rua. Com o passar dos anos, o governo talibã não diminuiu o radicalismo. Em 2000, destruiu com machados cerca de 2.750 obras de arte antigas no Museu Nacional de Cabul. Isto porque retratavam seres vivos, o que ofendia Alá. Em 11 de setembro de 2001, o mundo assiste atônito a uma onda de atentados que atingiram em cheio os Estados Unidos. Foram quase 3 mil mortos. Tais ataques foram planejados e executados pelo grupo Al-Qaeda. Membros do grupo atuavam no Afeganistão, protegidos pelos talibãs, dentre eles o líder Osama Bin Laden. A humilhação sofrida pelos Estados Unidos enfureceu o presidente George W. Bush, que exigiu que o Talibã entregasse Osama Bin Laden e expulsasse a Al-Qaeda. Diante da recusa, os Estados Unidos, juntamente com o Reino Unido, lançaram a Operação Enduring Freedom em 7 de outubro de 2001. O governo talibã caiu, mas a maioria dos seus membros e da Al-Qaeda não foram capturados, fugindo para o Paquistão ou se retirando para regiões montanhosas, remotas e de difícil acesso. Por 20 anos, os talibãs estiveram fora do poder. Mas o grupo ele nunca acabou. Tropas americanas de ocupação ficaram no país para garantir a permanência de frágeis, corruptos e incompetentes governos. Forças locais também foram treinadas e abastecidas com armamentos modernos. Em 2016, passou a liderar os talibãs Maulai Haibatullah. Ele era, o Maulai, um clérigo religioso sênior que participou da fundação dos talibãs. Membros do grupo passaram pouco a pouco a ser reconhecidos pela comunidade internacional. Estava começando a ser traçado o retorno do grupo ao poder. Em 2017, o Talibã enviou uma carta para o recém-eleito presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pedindo que ele retirasse as forças dos Estados Unidos do Afeganistão. O grupo garantiria que nunca mais iria apoiar qualquer atentado contra os interesses dos Estados Unidos.
Ninguém esperava que o empresário experiente fosse cair numa esparrela do Talibã. Mas Trump caiu. Em 29 de fevereiro de 2020, Donald Trump e o Talibã assinaram em Doha, no Catar, o acordo que selava a saída das tropas americanas do Afeganistão e a libertação de 5.000 terroristas talibãs presos. Em troca, o grupo terrorista assumiu o compromisso de não deixar que o Afeganistão fosse usado para planejar ou executar atos contra os Estados Unidos. Sinceramente, eu não sei se é burrice ou má fé, mas como é possível achar que grupos radicais como o Talibã têm palavra? Relatórios de inteligência já informavam ao presidente americano que os talibãs não tinham interesse no processo de paz e que o discurso pacifista era apenas um meio de chegar ao poder. O acordo feito por Trump foi a porta aberta para o retorno dos talibãs. O mesmo erro cometido por Ronald Reagan, que via neles um agrupamento de patriotas a lutar contra o comunismo, foi repetido. A China também firmou acordo com o grupo em 28 de julho de 2021. A mesma promessa de não apoiar grupos terroristas foi feita pelos talibãs. Ou seja, um grupo terrorista jura não apoiar grupos terroristas. Com as duas maiores potências mundiais apoiando, ou pelo menos lavando as mãos, fácil seria tomar o poder de volta. E com a decisão de Biden de cumprir o acordo firmado pelo seu rival Trump e retirar as tropas, tomar o Afeganistão seria uma questão de tempo. Embora as forças de segurança afegãs estivessem bem equipadas, pouca resistência houve. Os talibãs voltaram ao poder com uma velocidade incrível. Em 21 de agosto de 2021, Cabul caía. Os talibãs estavam de volta. O discurso dos talibãs ao retornar ao poder pareceu moderado. Falou-se até em garantir alguns direitos para as mulheres. O porta-voz do grupo disse que as mulheres ainda teriam permissão para continuar sua educação do ensino fundamental e superior e poderiam até mesmo participar do governo. Acontece, entretanto, que o desespero dos moradores mostra claramente que se trata de uma grande mentira. A China, por questões meramente políticas ligadas ao jogo de forças na região, de imediato apoiou os talibãs. O porta-voz da China disse que a China respeita o direito do povo afegão de decidir o seu próprio destino e futuro e deseja seguir mantendo relações amistosas e de cooperação com o Afeganistão. O tempo, entretanto, está rapidamente desmentindo os talibãs. Pessoas que trabalhavam para o governo americano estão sendo perseguidas. Há um caso de um irmão de um tradutor que já foi condenado à morte. A situação das mulheres também não é promissora e já estão sendo obrigadas a ficar em casa, sair só com pai, irmão ou esposo, e mesmo assim com uma justificativa que mostra a necessidade. Não há como o povo afegão ter esperança enquanto esses malucos lunáticos continuarem no poder. Decidir o seu próprio futuro? Isso é uma frase cretina. Quem decide sobre o seu futuro há anos não é o povo afegão. Também não se pode esperar muito de um governo ditatorial como o chinês. A rapidez com que Cabul caiu impressionou a todos. Motivos ligados à política interna, pois sempre a resistência do povo americano a tropas no exterior, e também ligados à questão financeira, fizeram Joe Biden cumprir o terrível acordo celebrado por Trump. Tal ação deixou o povo afegão à própria sorte. E pior, essa ação trará a curto e médio prazo o aumento de ações terroristas no mundo e talvez até mesmo nos Estados Unidos. A prova disso é que já ontem, dia 26 de agosto, bombas foram detonadas no aeroporto de Cabul, o que causou mais de 70 mortes, dentre eles soldados americanos. São os terroristas ocupando o vácuo de poder deixado com a saída do exército americano. Essa retirada das tropas foi um verdadeiro tiro no pé. Que Deus proteja todos nós. É isso aí.